dia só de alegria, sem nenhum problema, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma contrariedade. Estes dias são raros, não é verdade? É difícil passar um só dia sem problemas, sem dificuldades, sem nada que nos traga tribulação, tristeza ou aflição. Mas a Bíblia promete não apenas um dia. A Bíblia promete um tempo completo e perfeito de só alegria, só felicidade. Essa promessa aparece no livro de Sofonias, no capítulo 3, versos 14 a 20. Sofonias 3, 14 a 20 diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Nesta palavra, Deus promete para o seu povo, dizendo: não tenham medo, um dia todos os problemas acabarão. Um dia a vida será só de alegria. Agora, para participar desse tempo, para participar desta época, desta era eterna, quando não haverá mais problemas, não haverá mais tribulações, todas as contrariedades serão banidas desse mundo, um tempo só de alegria e de felicidade, é preciso uma mudança de vida. É preciso arrependimento. O livro que se encontra esta profecia, o livro de Sofonias, nos narra a palavra do Senhor que veio ao povo de Deus daquela época, através do profeta Sofonias. Sofonias era um profeta e era também da linhagem real, da família, de famílias nobres ali em Jerusalém. Ele era trineto do rei Ezequias. Ele viveu na época do rei Josias, antes que o reino do norte, então, aliás, antes que o reino do sul fosse tomado pela Babilônia. E ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Abacuque e Naum. Ele estava vendo, então, o que estava acontecendo no meio do seu povo. As pessoas não estavam levando Deus em conta. Não estavam considerando Deus. Logo no capítulo 1, versos 1 a 6, ele traz uma mensagem de juízo. Deus dizendo que um dia iria consumir
todas as coisas da face da terra, os homens e os animais, que ele estenderia sua mão contra o seu povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Por quê? Porque haviam deixado o Senhor. Estavam servindo e adorando a outros deuses. No verso 6 do capítulo 1 vai dizer: deixaram de seguir o Senhor e não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. As pessoas viviam como se Deus não existisse. Viviam sem se importar com Deus, sem dar a Deus o devido respeito, a devida atenção, sem mostrar o interesse apropriado para com esse Deus. Não o seguiam, não o buscavam e nem perguntavam por ele, e nem se interessavam por ele. Essas pessoas estavam mais interessadas em seguir os seus vícios, como diz no verso 12. Eles estavam apegados ao vinho. Estavam mais interessados nos prazeres momentâneos, temporários daqui. E chegavam até a dizer: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Em outras palavras, Deus não está nem aí. Deus nunca vai fazer intervenções neste mundo. Deus não se importa com o que está acontecendo aqui. Deus é indiferente a tudo isso. Deus não faz diferença nenhuma na vida. Deus não faz bem, nem faz mal. Era esta visão e o estilo de vida das pessoas naquele tempo. Nem aí para Deus. Para eles, Deus não estava se importando, nunca iria agir, nunca iria tomar uma providência. Deus não estava nem aí para o mundo e eles não estavam nem aí para Deus. No capítulo 3, verso 5, é dito então que esse Deus traria sua revelação, mas que este povo não estava nem aí para a revelação que Deus estava trazendo. Deus estava se manifestando. Ele era justo no meio daquela cidade e manhã após manhã, dia após dia, Deus se revelava. E a sua revelação não falhava. Mas o iníquo não estava nem aí. Nem se importava com isso. A maneira que eles reagiam era com rebeldia e indisciplina. Capítulo 3, versos 1 e 2. Havia rebeldia, ninguém atendia ninguém, ninguém aceitava disciplina, ninguém confiava no Senhor e ninguém se aproximava de Deus. Note bem o retrato daquele povo. Ninguém atendia ninguém. Era como se não houvesse autoridade. Filhos não respeitavam pais, o governo não eram respeitados, autoridades ninguém respeitava, mesmo os líderes religiosos não eram escutados. Ninguém atendia ninguém. Ninguém aceitava disciplina. Um povo rebelde e indisciplinado, que não aceitava repreensão, não aceitava ser chamado a atenção, não confiava no Senhor. Tinha deixado Deus de lado e nem se aproximava de Deus, nem se aproximava para cultuar a Deus. A arrogância e a autossuficiência dominavam. É dito no capítulo 2, verso 15, esta é a cidade alegre e confiante, que diz consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Ousadia, arrogância, autossuficiência. Achava que não precisava de nada nem de ninguém. Para esta cidade,
Deus anuncia o juízo. Ele diz: eu vou consumir todos. Eu vou acabar com todos. O juízo de Deus virá sobre aqueles que não confiam nele. O juízo virá sobre aqueles que dividem sua devoção com Deus e outros deuses ou outros ídolos. O juízo de Deus virá sobre aqueles que deixam Deus de lado para seguir os prazeres deste mundo. O juízo de Deus virá sobre aqueles que vivem aqui sem se importar, sem levar Deus em conta, achando que Deus não vai agir, que Deus não vai julgar. O juízo de Deus virá sobre aqueles que não buscam a Deus, que vivem de modo desinteressado de Deus, que vivem sem se preocupar e sem buscar a Deus, que vivem como se esta vida fosse tudo, que vivem sem prestar atenção ao invisível, ao espiritual, que vivem pensando apenas naquilo que é tangível, naquilo que é sensível, naquilo que se pode ver. Então Deus diz: eu vou mandar o meu juízo. E esse juízo é descrito no capítulo 1, dos versos 1 a 5, também no capítulo 1, versos 14 a 18, é dito: eis que está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo. Nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro o poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Deus anuncia um dia de juízo. É chamado de o dia do Senhor. O dia em que Deus vai colocar a casa deste mundo em ordem. O dia em que Deus vai acertar as contas. O dia em que Deus vai agir. Sim, Deus vai agir. Deus não está indiferente a tudo que está acontecendo. Deus não está indiferente ao estilo como as pessoas se importam. Ele diz no capítulo 3, verso 8, esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo, diz o Senhor. Deus anuncia um dia de juízo. Deus proclama o seu juízo para aqueles que vivem sem juízo. Sim, Deus proclama o seu juízo para aqueles que vivem sem juízo, para aqueles que não seguem a Deus. E esse juízo de Deus então virá. Ele mesmo avisa. Mas antes que o juízo de Deus chegue, Deus então conclama o povo ao arrependimento. Ele chama este povo para se arrepender. Ele chama este povo para voltar para ele. Note que várias vezes aqui, por exemplo, no capítulo 2, no verso 1, ele diz: concentra-te
e examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Antes que esse dia chegue, então Deus diz: reúne para arrependimento, reúne para um autoexame, porque Deus trará o seu juízo sobre aqueles que não seguem o juízo. Buscai o Senhor, capítulo 2, verso 3. Buscai o Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão, porque só assim vocês poderão escapar. Porque no dia do Senhor não tem como escapar, não tem esconderijo no dia que o Senhor vier para trazer o seu juízo. Então ele conclama o seu povo ao arrependimento. E no capítulo 3, nos versos 9 a 13, ele diz que vai dar uma oportunidade de mudança de vida. Vai produzir uma nova vida. Vai dar lábios puros para que invoquem o nome do Senhor, para que sirvam o Senhor com unidade. Ele vai, então, trazer este povo para servir ao Senhor com um culto correto, sem soberba, sem arrogância. Ele vai deixar no meio do seu povo um remanescente modesto e humilde, que confia no Senhor. Deus, então, desafia o seu povo a voltar, porque ele vai fazer uma mudança. Para um povo que vivia longe de Deus, distante de Deus, Deus anunciou o juízo, mas conclamou este povo ao arrependimento. E para este povo, para aqueles que atendessem ao arrependimento, Deus promete então um tempo só de alegria. É aí que entra o texto que nós lemos inicialmente, capítulo 3, dos versos 14 a 20, onde ele diz: canta, canta agora, filha de Sião, isto é, povo de Jerusalém. Regozija, Israel, alegra e exulta de todo o teu coração, porque o Senhor agora afastou as sentenças contra você. Aquilo que ele tinha contra você foi afastado. Ele também afastou de você os seus inimigos. E agora ele está no meio de você. O Senhor está no meio de vocês. Então não tenham medo. Jamais tenham medo. Porque o Senhor está no meio de vocês. Quando isso acontecer, não haverá nenhum motivo para medo. Não desanime as mãos, não fique desanimado, não perca a esperança. Aí ele repete: o Senhor está no meio de vocês. Esse Deus que está no meio de vocês é poderoso para salvar. Ele tem poder suficiente para salvar. Ele vai se alegrar com você, com prazer. Ele vai ter prazer. Ele vai renovar vocês no amor. Será um amor renovado. E ele vai se alegrar, exultando em vocês. Deus promete uma restauração com muita alegria. O seu juízo já terá passado. Os inimigos serão afastados. Ele se fará presente e comungará com o seu povo. Haverá um tempo neste mundo quando tudo será restaurado, quando todo o juízo passará, quando todos os problemas acabarão, quando toda tristeza vai ser mandada embora e só ficará a alegria. Mas esse tempo será apenas para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Para aqueles que buscam seguir a Deus, será apenas para estes.
para aqueles que ainda permanecem indiferentes a Deus, sem se importar com Deus, sem levar Deus em conta, Deus diz: arrependam-se, voltem para mim, examinem a vida de vocês e voltem para mim, porque o meu juízo virá. E caso vocês se voltem para mim com humildade e arrependimento, vocês desfrutarão do tempo de alegria. Para aqueles que com arrependimento e humildade e profunda confiança se voltam para Deus, não é preciso ter medo do dia do Senhor, porque hão de desfrutar um tempo onde haverá só alegria. Achar que Deus não se importa não é erro sem importância. É fazer pouco da única porta que pode nos dar esperança. É agir com arrogância, achar-se autossuficiente, portar-se com ignorância diante do juízo premente. Arrepender-se é necessário, com humildade e confiança, e receber por graça a salvação, fazer na vida uma mudança, confiando de todo o coração, pois só assim surgirão sorrisos nos lábios. Se você se arrependeu, não tenha medo. Um dia haverá só alegria. Amém.